Os sementes do dragão são um dos aspectos mais importantes e menos comentados dentro do contexto da Dança dos Dragões, e são também alguns dos personagens mais notáveis dentro dessa guerra civil, sendo responsáveis por alguns dos momentos mais memoráveis em toda a história da guerra e, por consequência, deverão figurar de forma proeminente nas próximas temporadas de House também. Em um sentido amplo, o termo Sementes do Dragão é usado para designar bastardos de sangue valeriano nascidos nas ilhas ao longo da Baía da Água Negra, especialmente em Pedra do Dragão e Derivamarca, os domínios das casas Targaryen e Velaryon respectivamente, casas de ascendência valeriana. Ao longo dos anos e séculos, diversos membros dessas casas tiveram filhos fora das uniões oficiais nas cercanias de suas fortalezas, e todos esses filhos são designados como Sementes do Dragão, também conhecidos como Sementes para abreviar. A origem dos Sementes do Dragão está ligada especialmente a um antigo costume westerosi que nos dias mais recentes caiu em desuso e foi inclusive tornado ilegal durante os anos do rei Jaehaerys I, o direito do senhor à primeira noite. Esse direito consistia em o Lorde ou Rei das Terras clamar para si a primeira noite passada com uma recém-casada dentro de seus domínios, um costume que, como se pode supor, era bastante impopular junto ao povo e que sempre foi desprezado pelas pessoas comuns. No entanto, apesar desse costume ser visto de maneira bastante negativa no continente, o mesmo não pode ser dito de Pedra do Dragão, pois ali, o povo comum que habitava os arredores da fortaleza Targaryen tinha um reverente respeito pelos Lordes do Sangue do Dragão, além de verem seus belos comandantes quase como deuses entre os homens, fazendo com que considerassem esse direito dos Lordes à primeira noite mais como uma honra do que como um fardo. Por isso, quando um Lorde de Pedra do Dragão clamava seu direito à primeira noite, a noiva não se sentia enojada, mas sim abençoada, caso viesse a conceber uma criança naquela noite, e tais crianças nascidas dessas relações eram grandemente valorizadas, ainda que não fossem legítimas, com o Lorde garantindo à mãe da criança generosas prendas em ouro, seda e terras. Os bastardos eram descritos como tendo nascido da semente do dragão, e daí deriva o nome pelo qual são conhecidos até hoje. O termo já estava em uso algumas décadas antes da Dança dos Dragões, pelo menos, conforme foi apontado até mesmo pelo próprio rei Jaehaerys I, que confessou que era algo como um segredo aberto que o grande amigo e principal general de seu avô, o Conquistador, Orys Baratheon, era o meio-irmão bastardo de Aegon, embora os detalhes sobre seu nascimento não fossem bem conhecidos, como por exemplo se ele fora resultado direto de uma primeira noite do velho Lorde pai de Aegon, ou se for apenas um devaneio juvenil de Lord Aerion. O costume do direito senhorial à primeira noite, como dito anteriormente, foi banido nos reinos pelo próprio Jaehaerys, mas os Targaryen e Velaryon continuaram a se servir de jovens pescadoras e camponesas, e por isso continuaram a dar origem a filhos ilegítimos do sangue valeriano, o que fez com que os Sementes e seus filhos permanecessem sendo bastante comuns em Pedra do Dragão, Derivamarca e arredores. E além disso, diversas outras pessoas nesses lugares podiam ao menos clamar, ainda que não fosse verificável, que algum sangue do dragão corria por suas veias. Durante a Dança dos Dragões, os Sementes passaram a ter um papel importante quando o príncipe Jaehaerys, filho mais velho da rainha Rhaenyra, se deu conta de que sua facção, os Negros, tinha muitos dragões ainda não clamados, e por isso ele decidiu anunciar em Pedra do Dragão e em Derivamarca que qualquer semente do dragão que estivesse disposta a tentar clamar um dragão poderia fazê-lo, oferecendo também terras, riquezas e um grau de cavalaria qualquer um que fosse bem sucedido, desde que jurasse sua lealdade à causa de Rhaenyra, como forma de atrair mais senhores de dragão para sua facção e, assim, subjugar os verdes de uma vez por todas. Jaehaerys determinou ainda que os filhos daqueles que fossem bem-sucedidos na tarefa seriam enobrecidos, e que suas filhas seriam casadas a lordes, e sua proposta atraiu de fato diversos pretendentes a montadores de dragões, que concordaram com o desafio. Contudo, a proposta era de fato boa demais, o que fez com que não apenas sementes, mas também pessoas comuns, sem sangue valeriano nas veias, fossem atraídas, e a esmagadora maioria falhou na demanda, com alguns sendo mortos queimados ou até mesmo feitos em pedaços pelas criaturas, embora alguns poucos tenham conseguido sucesso na empreitada também. Grande Mestre Mancun, um dos cronistas da época que descreveram a Guerra Civil, chamou esse evento de A Semeadura, enquanto outros preferiam denominá-lo como a Semeadura Vermelha, devido à quantidade de sangue vertido nas tentativas mal-sucedidas.
No final, o dragão Vermithor, a antiga criatura do velho rei, foi clamado por Rio Martelo. Asa Prata, a dragão da rainha Alysanne, foi tomada por Ulf, o branco. Adam de Casco, um bastardo de Derivamarca, clamou-se Smoke, o dragão que outrora fora de Sor Lenor Velaryon, e uma jovem intrépida chamada apenas de Urtigas ficou com o dragão feral Ladrão de Ovelhas. Nunca ficou comprovado se todos os que obtiveram sucesso na empreitada tinham de fato sangue valeriano correndo em suas veias, e se fora esse mesmo fator que lhes permitira ter sucesso ou se isso era apenas parte da propaganda disseminada pelos Targaryen nos reinos. Mas qualquer que seja a verdade sobre essa questão, é fato que os bem-sucedidos continuaram sendo chamados de sementes do dragão por todo o restante da guerra e nos registros históricos posteriores. Assim que o sucesso do grupo foi aferido, Jacaerys começou a preparar os quatro para partirem consigo em uma investida contra Porto Real já na primeira lua cheia do ano 130, para retomarem a cidade para sua facção. Mas antes que isso pudesse acontecer, notícias sobre o ataque dos navios da Triarquia ao navio Alegre Abandono, que levava seus meio-irmãos mais jovens, Aegon e Viserys, até Essos naquele momento, chegaram à Fortaleza Insular, e Jacaerys naturalmente decidiu que aquele assunto era muito mais premente, e que, portanto, a capital poderia e deveria esperar. Isso fez com que Jacaerys e os Sementes levantassem voo às pressas e partissem para dar batalha à força da Triarquia, no que ficaria conhecido como a Batalha da Goela, e onde Jacaerys e seu dragão Vermax eventualmente faleceriam. Mas apesar do fracasso e da morte de Jacaerys, os Sementes nada sofreram e puderam retornar à Pedra do Dragão. No mesmo ano de 130, durante a primeira batalha de Tumbleton, tanto Hugh quanto Ulf decidiram que haviam mais oportunidades para eles do lado contrário daquela guerra, e abandonaram a causa de Rhaenyra, mudando-se para o lado de Aegon II. E após essa traição dolorosa, tanto Rhaenyra quanto seu conselho passaram a acreditar que os outros dois sementes do dragão também já não eram mais dignos de confiança, e por isso ordenaram prontamente suas prisões. Adam de Casco, que fora legitimado como Adam Velaryon, conseguiu escapar da custódia dos negros e mais tarde ainda provaria sua lealdade durante a segunda batalha de Tumbleton, onde também viria a falecer. No caso de Urtigas, as ordens da rainha Rhaenyra não eram apenas por sua prisão, mas também por sua execução, pois acreditava-se que ela havia se tornado a amante de seu marido, o príncipe Daemon, mas ela e seu dragão também conseguiram escapar, aparentemente avisados pelo próprio Daemon, e depois disso, Urtigas nunca mais voltou a ser vista em corte ou castelo algum novamente, embora existam rumores segundo os quais ela tenha escapado em direção às alturas selvagens das Montanhas da Lua, no Vale de Arryn, e lá teria permanecido escondida pelo restante de seus dias. Para além dos 4 sementes do dragão que conseguiram clamar dragões e do próprio Orys Baratheon, existem ao menos mais 2 sementes que foram nomeados na obra. São eles: Alyn de Casco, irmão de Sor Adam, que eventualmente também veio a ser legitimado como Alyn Velaryon e, em tempo, se tornou o Senhor das Marés, o Lorde de sua nova casa, e Denys Prateado, que clamava descender de um filho bastardo do próprio rei Maegor I, o Cruel. Seu final foi bastante trágico. Teve um de seus braços arrancado fora por Ladrão de Ovelhas e, enquanto ainda tentava estancar a hemorragia do ferimento, foi devorado junto a todos os seus filhos pelo dragão canibal, que os pegou enquanto estavam desprevenidos.